Olá, bem-vindo ao canal Master Curiosity, onde você vai aprender sobre os mais diversos assuntos de forma divertida e interessante. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como os Estados Unidos se tornou uma superpotência mundial, ou seja, um país que tem grande influência política, econômica, militar e cultural sobre o resto do mundo. Você sabe quais foram os principais fatos e fatores que levaram os Estados Unidos a alcançar esse status? Para começar, vamos entender o que é uma superpotência. Segundo o dicionário, uma superpotência é um país extremamente poderoso, capaz de influenciar os acontecimentos internacionais e os atos e políticas de outras nações. Existem diferentes critérios para medir o poder de um país, como o tamanho do seu território, a sua população, o seu produto interno bruto, PIB, o seu poderio militar, a sua capacidade tecnológica, a sua projeção diplomática e a sua soft power, que é a capacidade de atrair e persuadir outros países sem usar a força ou a coerção. Os Estados Unidos é considerado uma superpotência desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando emergiu como um dos vencedores do conflito e assumiu um papel de liderança na ordem mundial. Desde então, os Estados Unidos têm sido o principal ator nas questões globais, intervindo em diversas regiões do mundo, formando alianças estratégicas, promovendo seus valores e interesses e enfrentando seus rivais e adversários. Mas como os Estados Unidos chegou a esse ponto? Quais foram os acontecimentos históricos que moldaram o seu destino? Neste vídeo, vamos apresentar 15 fatos que explicam como os Estados Unidos se tornou uma superpotência. Os Estados Unidos declararam sua independência da Grã-Bretanha em 1776, após uma guerra revolucionária que durou 8 anos. Os Estados Unidos venceram a Guerra de Secessão, de 1861 a 1865, que foi um conflito entre o Norte industrializado e o Sul escravocrata. A guerra resultou na abolição da escravidão e na preservação da União Nacional. Os Estados Unidos expandiram seu território através de compras, tratados e guerras com outros países como a França, o México e a Espanha. Em 1898, os Estados Unidos derrotaram a Espanha na Guerra Hispano-Americana e adquiriram suas colônias no Caribe e no Pacífico. Os Estados Unidos se envolveram na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, como uma potência aliada, fornecendo recursos e tropas para combater as potências centrais. A guerra marcou o início do papel dos Estados Unidos como uma potência global. Os Estados Unidos sofreram a Grande Depressão, de 1929 a 1939, que foi a pior crise econômica da história do país. O presidente Franklin D. Roosevelt implementou o New Deal, um conjunto de programas sociais e econômicos para aliviar os efeitos da depressão. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941. Os Estados Unidos lideraram os aliados na vitória sobre as potências do eixo, usando armas nucleares pela primeira vez na história contra Hiroshima e Nagasaki no Japão. Os Estados Unidos iniciaram a Guerra Fria, de 1947 a 1991, contra a União Soviética, uma rivalidade ideológica, política e militar que dividiu o mundo em dois blocos. Os Estados Unidos formaram alianças militares como a OTAN, apoiaram movimentos anticomunistas pelo mundo e competiram com a União Soviética na corrida espacial. Os Estados Unidos enfrentaram a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, que foi um conflito entre o Vietnã do Norte, apoiado pelos comunistas, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. A guerra foi impopular nos Estados Unidos e terminou com a retirada das tropas americanas e a reunificação do Vietnã sob o regime comunista. O movimento teve líderes como Martin Luther King Jr., Malcolm X e Rosa Parks, e conquistou leis que garantiram os direitos civis e o voto para os negros. Os Estados Unidos participaram da Guerra do Golfo, de 1990 a 1991, que foi uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos para expulsar as forças iraquianas do Kuwait, que havia sido invadido pelo Iraque. Os Estados Unidos sofreram os ataques de 11 de setembro de 2001, que foram uma série de ataques terroristas coordenados pela rede Al-Qaeda contra alvos nos Estados Unidos, incluindo as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington. Os ataques mataram quase 3.000 pessoas e chocaram o mundo. Os Estados Unidos lideraram a Guerra ao Terror, 2001 até o presente, que é uma campanha militar global contra grupos terroristas islâmicos, especialmente a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A guerra incluiu invasões ao Afeganistão em 2001 e ao Iraque em 2003,
bem como operações em outros países como Paquistão, Síria e Somália. Os Estados Unidos elegeram Barack Obama em 2008, que foi o primeiro presidente negro da história do país. Os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo em 2013, superando a Arábia Saudita e a Rússia. O país aumentou sua produção de petróleo graças ao uso de novas tecnologias como fracking, que permite extrair petróleo e gás de formações rochosas subterrâneas. Os Estados Unidos enfrentaram a pandemia de Covid-19 2020 até o presente, que foi uma crise sanitária global causada pelo novo coronavírus. Os Estados Unidos foram o país mais afetado pela pandemia, com mais de 30 milhões de casos e mais de 600 mil mortes. O país também sofreu com os impactos econômicos e sociais da pandemia, como o aumento do desemprego, da pobreza e dos protestos. Bom, esses foram os 15 fatos que mostram como os Estados Unidos se tornou uma superpotência mundial. Esperamos que você tenha gostado e aprendido mais sobre esse tema fascinante. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Também deixe o seu comentário dizendo o que você achou do vídeo e quais outros assuntos você quer ver aqui no Master Curiosity. Obrigado por assistir e até a próxima!